Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro sempre provém das mãos do Criador dos céus e da terra. Muito bom dia para você. Com essas palavras nós começamos mais um dia. O nosso pedido a Deus nessa manhã é que Ele esteja ao nosso lar, conduzindo a nossa vida. Queremos submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. É por isso que quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus que está no livro de Salmo, capítulo 105, verso 7, onde a Bíblia diz o seguinte: Ele é o Senhor nosso Deus e os seus juízos permeiam toda a terra. Salmo 105, o verso 7. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Os seus juízos são justos sobre a nossa vida e é por isso que nós confiamos na sua justiça e nós esperamos que um dia Ele volte aqui a essa terra buscar os seus filhos para que nós possamos viver com Ele por toda a eternidade. Seja muito bem-vindo nessa manhã, porque a cada manhã nesse canal nós temos o amor e a dedicação de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E quero pedir a Deus nessa manhã que abençoe a você aonde você estiver. Não sei se dentro do seu lar, ou dentro do ônibus, ou num outro meio de transporte, mas aonde você estiver nesse instante, que a mão do Eterno esteja sobre a sua vida, abrindo o seu entendimento para que nós possamos entender as santas palavras do Senhor. E nessa manhã estudaremos o livro de 2 Samuel, capítulo 16, inicialmente no verso 1. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre ele 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã está entrelaçado com o capítulo que nós estudamos ontem. Vimos que Absalão recebeu o perdão do seu pai, do rei Davi, mas não se demorou muito para que Absalão pudesse colocar em prática os planos que ele tinha para tomar a coroa e o trono do seu pai. E não se demorou muito para que Absalão provocasse uma conspiração dentro do reino, em Jerusalém, para que Davi pudesse fugir, para que ele tivesse condições de se assentar no trono e governar no lugar do seu pai. Os momentos que Davi estava vivendo eram momentos difíceis, eram momentos de aflição, era um momento de fuga. Davi não teve condições de preparar a sua mala. Davi não teve condições de se despedir de toda a sua família. A única opção que Absalão concedeu ao seu pai foi que de fato ele fugisse às pressas para que ele não pudesse perder a sua vida. Na verdade, era uma atitude sábia da parte de Davi. Ele poderia confrontar o seu filho e teria que lutar contra o seu próprio filho, e ele teria também que envolver muitas famílias inocentes dentro de Jerusalém e fora de Jerusalém numa batalha que era familiar, que era pessoal e que ele entendia que ele também era responsável. Como nós podemos ver no versículo 1, Ziba era um servo de Mefibosete. Ziba era um servo perspicaz, era um servo infiel. Ziba, prevendo o futuro e imaginando que Davi fosse vencer aquela batalha, ele vai na direção de Davi, sabendo que ele estava em fuga, e leva para ele algumas frutas, alimentos que ele acreditava que seria necessário para que o rei Davi pudesse se alimentar e sobreviver nesse momento de fuga. Com essa atitude, Ziba estava buscando o favor do rei Davi. Estava traindo o seu senhor Mefibosete, que era neto de Saul, mas buscava se estabelecer como um servo fiel na casa do rei Davi. Nesse encontro do rei Davi com Ziba, dá para nós percebermos o momento tenso, difícil e o turbilhão de mentiras e o teor da revolta que estava acontecendo em Jerusalém. Ziba tenta colocar na cabeça de Davi que Mefibosete iria aproveitar aquele momento para se assentar no trono de Israel. Davi acredita nessa fala de Ziba. Aparentemente, toda essa fala de Ziba nos leva a entender que era uma calúnia dele contra Mefibosete. Até porque quem estava se rebelando contra Davi era o seu próprio filho Absalão. Os momentos que Davi estava vivendo eram momentos difíceis. Ele não poderia comparar essa fase da sua vida com nenhuma outra. Muito mais difícil era estar sendo perseguido e sabendo que era o seu próprio filho que estava no seu encalço. Ao passar por Baurim, um território benjamita da terra de Saul, sai dali um dos familiares de Saul e começa a criticar a Davi, a espraguejar contra ele e a jogar pedra nele também. Na verdade, Semei nunca tinha demonstrado desagrado para com o rei Davi,
Mas nesse momento de revolta, de fuga do rei Davi, ele coloca para fora todos os seus desagrados para com Davi e a casa real. Semei se alegra com a desgraça de Davi. Poderia aproveitar aquele momento para estender o seu braço para dar um apoio a Davi, mas faz o contrário. Aproveita os momentos difíceis da vida de Davi para que pudesse espraguejar, colocar para fora todo o mal que tinha no coração contra Davi e o seu reino. Quando Semei está falando que Davi era um homem de sangue, Semei estava se referindo à morte dos 7 descendentes de Davi pelos gibeonitas, não mortos por Davi. Mas, na verdade, pode ter acontecido que Semei, nesse momento, imaginava que aquela fala de Deus dizendo que Davi não iria construir o santuário para ele porque ele era um homem sanguinário, creio que, nesse momento, Semei mencionava esse fato sobre a vida de Davi. Mas vale a pena ressaltar nessa manhã um ponto. As guerras que Davi lutava para fortalecer o reino do Senhor. Davi não lutou batalhas pessoais. As guerras que ele travou era para estabelecer o reino de Deus, proteger o povo do Senhor e firmar o nome de Deus sobre a face dessa terra. As palavras de Semei, na verdade, era calúnia contra o caráter de Davi. Embora, de fato, a razão pela qual Deus não permitiu que Davi construísse uma casa para o Senhor é porque, de fato, ele esteve envolvido na sua vida com as guerras e com as batalhas. Na verdade, Semei era um homem de temperamento forte. Ele aproveitava esse momento para colocar para fora todo o mal que estava guardado no seu coração. Se nós olharmos para o versículo 8, nós veremos que, de fato, o que motivava o coração de Semei eram as mágoas antigas que ele guardava dentro de si. Ele sabia, foi Deus que tirou o trono das mãos de Saul e colocou nas mãos de Davi. Saul era benjamita, Davi era da tribo de Judá. E isso lhe trouxe uma tremenda dor no seu coração. E nesse momento ele aproveitava para jogar para fora todo o mal e o ressentimento que estava dentro do seu coração. É impressionante porque nesse momento difícil da vida de Davi, sendo expulso da sua casa, do seu palácio, deixando a sua coroa, Davi se mantém calmo. Davi olha para os soldados, que são homens valentes, selecionados, que estão ao seu lado, e fala, deixai-o amaldiçoar. Davi, naquele momento, poderia ter dado ordem para um dos seus soldados matar Semei, mas Davi não faz. Ele se mantém sereno, seguro, fugindo para o seu destino para salvar a sua vida e um confronto muito maior. Davi acreditava que os momentos difíceis que ele estava passando na vida era resultado das decisões erradas tomadas na vida. Mas ele sabia que havia um soberano, que havia um Deus no céu e os seus olhos estavam voltados para a face dessa terra. Se Deus estava permitindo que ele passasse por aquele momento difícil, o próprio Deus um dia, em sua infinita misericórdia, ele poderia restabelecer o seu reino. Mas se não fosse da vontade de Deus, ele de fato teria que pagar todas as consequências dos erros que ele tinha cometido na vida. No versículo 11, diante do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos uma declaração do rei Davi. Ele sabia que Absalão tinha tentado não apenas lhe usurpar o trono, mas o desejo de fato era tirar a vida do seu pai. Davi escolhe colocar nas mãos de Deus, é a sua única saída. Ele poderia ter tentado se justificar nesse momento diante de Semei, mas há um sentimento de gratidão no seu coração, porque diante daquela revolta, homens sinceros ainda e valentes escolheram estar do lado de Davi do que o abandonar por completo. Mas, querido amigo, é nos momentos difíceis da nossa vida que nós encontramos o amparo do nosso Deus. Já parou para observar que são nos momentos difíceis da nossa vida que nós abrimos profundamente o nosso coração ao Senhor? É no vale da sombra da morte que nós buscamos a Deus com todas as forças da nossa alma, e Davi o fez. Foi nesse momento de dor, sofrimento, que Davi escreve alguns salmos. O Salmo 3, 4, 41, 55, 61 e 62 e 63. A escrita de Davi é um tesouro literário e espiritual para todos nós. Davi aprendeu a se humilhar diante do Senhor, abrir o seu coração e se colocar nas mãos de Deus por completo. Davi fortaleceu a sua fé nesse momento de depender, de confiar no Senhor com todas as suas forças.
não usar as suas energias espirituais em momentos que não fosse necessário. Davi aprendeu a se controlar em momentos que poderia ter falado precipitadamente. No momento em que se deparou com Semei, poderia ter precipitadamente respondido. Mas se refugiando no Senhor, aprendeu a controlar o seu temperamento. Foi em meio ao sofrimento que Davi aprendeu a louvar ao Senhor, cantar hinos e compor, dedilhar, expressando o seu louvor ao Criador. Foi no momento do sofrimento que ele aprendeu a amar a casa do Senhor, valorizar o que é sagrado. E por último, Davi aprendeu a deixar a vingança nas mãos do Senhor. Davi poderia ter aproveitado aquele momento para fortalecer o seu exército, ter formado novas alianças para lutar contra Absalão, mas Davi escolheu deixar nas mãos do Senhor. Isto é uma virtude, é o que Deus espera de todos nós. Mas, querido amigo, nessa manhã me permita falar para você, já uso como exemplo para a minha vida também. Nós não precisamos passar pelo vale da sombra da morte para que nós possamos aprender todas essas virtudes que Davi somente aprendeu no momento difícil da sua vida. Nós podemos hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, se você nesse momento fala, estou vivendo momentos felizes, momento de paz, aproveite esse momento, mas jamais se esqueça de se voltar para o Senhor com todas as suas forças. Jamais se esqueça de amar a casa do Senhor. Jamais se esqueça de renovar a sua confiança no Senhor. Não use a sua energia em situações que não deveria. Deixe que a vingança provenha exclusivamente das mãos do Senhor. Hoje, no momento e diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós podemos também cultivar as mesmas virtudes que Davi cultivou nos dias em que nós nos encontramos. 2 Samuel, capítulo 16, o verso 18, a Bíblia diz o seguinte: Respondeu Uzai a Absalão: Não, mas aquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo, e todos os homens de Israel, a ele pertencerei, e com ele ficarei. Absalão, na verdade, imaginava que seria muito mais difícil conquistar o reino de Israel. Eis a razão pela qual ele primeiramente pensou em permanecer em Hebrom. Mas com a fuga de Davi de Jerusalém, ele consegue imaginar que tudo estava se tornando muito mais fácil. E ele migra para Jerusalém, buscava em Jerusalém estabelecer o seu quartel-general. Inesperadamente ele recebe a visita de um amigo de Davi, Uzai. Ele imaginava que Uzai tinha abandonado a Davi e estava ali prestando lealdade. Mas Uzai sabiamente usa uma linguagem ambígua. Ao falar com Absalão, na verdade, Uzai estava prestando extrema lealdade a Davi. Uzai sabia que o rei Davi não tinha sido estabelecido por sua própria vontade, mas o próprio Deus que lhe estabeleceu no trono da nação de Israel, e não seria dessa forma que ele mereceria ser tirado dali. Absalão estava tão seguro que ele mereceria ser o rei de Israel que ele nem conseguiu entender o verdadeiro teor da palavra de Uzai. Uzai, na verdade, não estava tentando ser um amigo falso. Ele buscava ajudar o momento difícil em que o reino se encontrava. Ele era fiel a Davi, mas buscava também proteger Absalão, ao ponto que Absalão permite que Uzai participe do seu governo. 2 Samuel, capítulo 16, o verso 21, a Bíblia diz o seguinte: Então disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Absalão buscava com todas as suas forças fortalecer o seu reino e o seu governo dentro de Jerusalém. É por isso que ele busca Aitofel, um dos seus conselheiros, o que é que ele deveria fazer. O conselho de Aitofel é um conselho satânico. O harém de um rei era o lugar mais particular que um rei poderia ter. Era o seu domínio exclusivo. Se uma outra pessoa tivesse o domínio do harém do rei Davi, esta pessoa teria a mesma autoridade que o rei. Aitofel, na verdade, sabia que a revolta de Absalão não tinha alcançado todos os seus objetivos. Ele sabia que a qualquer momento Davi poderia voltar e revogar o direito de reinar. Por isso que ele aconselha Absalão a tomar tamanha atitude. E foi lá no eirado onde Davi um dia avistou a Betseba que Absalão coabitou com todas as concubinas do seu pai. Foi diante dessa triste situação que se cumpriu a profecia de Natã.
Nós precisamos entender nessa manhã que o Deus que servimos, ele não é um Deus manipulador da história. Embora ele revele o futuro para nós, mas nessas circunstâncias seriam as consequências do erro de Davi. Davi teria que arcar com todas as consequências do seu erro por ter se envolvido com Betseba. Aitofel tinha sido conselheiro de Davi, agora se tornou conselheiro de Absalão. Pela sua atitude, pelas suas ações, ele também estava plantando o que no futuro ele iria colher pelas suas más ações. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 16 do livro de 2 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Embora temos plena consciência que Deus perdoa os nossos pecados, mas o pecado não tem piedade de nenhum de nós. Davi sabia claramente que o sofrimento que ele estava enfrentando na sua vida era resultado dos seus erros no passado. Por isso que ele aceitava e esperava somente nas mãos do Senhor. Davi experimentou o mais amargo que o pecado pode oferecer a um ser humano. Embora também Jesus tenha experimentado o amargo do pecado, mas Jesus não cometeu nenhum pecado em sua vida, embora tenha levado os nossos pecados sobre os seus ombros. A nossa confiança precisa estar completamente segura nas mãos do Senhor. Há momentos que vivemos na face dessa terra que a nossa única salvaguarda é depositarmos a nossa fé nas mãos do nosso Criador. Por isso que nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 16 do livro de 2 Samuel, eu e você precisamos renovar com o Senhor o nosso compromisso de amá-lo, de segui-lo, viver uma vida fiel ao lado do Senhor. Por isso que nessa manhã eu convido você para que nós juntos possamos nos adentrar nesse instante ao santuário celestial e nos curvarmos diante do nosso Deus. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Obrigado porque Jesus veio aqui a essa terra morrer pelos nossos pecados. Nos abençoa, nos guarda. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.